Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem e sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar vindo aqui e batendo um papo bem gostoso e sincero com vocês sobre a vidrofusão em geral. O meu objetivo aqui, pessoal, é dar o apoio para vocês, um apoio que eu não tive lá atrás quando eu estava iniciando nessa área. Por quê? Caso vocês venham acompanhando os vídeos dessa série, vocês já devem estar um pouco por dentro de que quando eu iniciei, não encontrava esse tipo de conteúdo assim gratuitamente na internet. Até mesmo conteúdos pagos eram muito, mas muito difíceis. Os conteúdos que eu encontrava geralmente eram em livros, e os livros não era tão acessível assim ao meu bolso naquela época. Então, pensando em pessoas que, assim como eu, tinham essa dificuldade, eu resolvi criar uma série. E também é um dos objetivos principais aqui do canal, auxiliar vocês no seu processo de aprendizado. Diferente de outras séries aqui do canal, essa daqui é uma série um pouco diferente, porque basicamente eu pego um tema, seja sugerido por vocês ou até mesmo com base no que eu percebo de dificuldade que algumas pessoas estão tendo, eu monto um tema, ligo aqui a câmera e converso com vocês de forma muito, mas muito informal. É como se a gente tivesse se encontrado em algum lugar e a gente estivesse batendo um papo sobre vidrofusão em geral, onde eu estivesse passando um pouco da minha experiência para vocês. Então, durante o vídeo vai ser comum vocês verem o não se preocupa. Aliás, não se preocupa não. Essa daqui é o intuito desse quadro. Porque não vai ter corte, não tem edição, diferente dos outros vídeos aqui do canal. Inclusive, eu esqueci de tirar aqui meu cafezinho da frente da câmera. E esse daqui é um suquinho de milho. Então, como ele já está aqui, eu vou degustando ele à medida que a gente vai desenrolando aqui, à medida que eu vou desenrolando aqui o tema. Então, assim, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito interessante, principalmente para quem já está começando a criar suas primeiras peças. E também vai ser muito enriquecedor para aquelas pessoas que ainda pretendem iniciar e ainda não sabem o que fazer, pensando em geração de renda. Se você está querendo iniciar na vidrofusão como hobby, alguns pontos aqui que eu vou citar nesse vídeo de hoje provavelmente não vão te agregar tanto valor. Porém, mesmo assim é interessante você entender um pouco sobre cada um desses pontos, porque posteriormente, caso você conheça alguém que queira pagar pelo o conhecimento que você provavelmente já tenha, você pode, através desses tópicos que eu vou mencionar aqui, auxiliar a pessoa a ganhar dinheiro, a gerar renda, enfim. Bom, pessoal, como a gente bem sabe, muitas pessoas, e é uma quantidade muito grande de pessoas, entram na vidrofusão com o objetivo de gerar renda, se não uma fonte de renda extra, a fonte de renda principal. Quando eu comecei, meu objetivo não era nenhum dos dois, era basicamente curiosidade mesmo. Eu queria provar para mim mesmo que, mesmo sem fazer um curso na área, eu conseguiria criar peças tão boas, às vezes até melhores do que quem já fazia o curso na área. Isso, eu era um adolescente muito soberbo, muito convencido. E acabei, né, aprendendo com base em erros e acertos e investi muito tempo, muito dinheiro também e passei por muita coisa para chegar hoje em dia e falar com um pouco mais de autoridade com vocês sobre alguns pontos, inclusive alguns desses aqui, que são as 10 formas que você pode utilizar dentro da vidrofusão para gerar renda. Algumas delas, pessoal, você vai poder executar na mufla, outras delas vão poder ser executadas somente no forno de alta temperatura, e outras delas vocês podem mesclar, seja utilizando a mufla ou até mesmo o forno, isso independente, tá? Então assim, ó, a gente primeiro tem que entender que quando eu comecei a estudar formas de ganhar dinheiro dentro da vidrofusão, eu percebi que dentre várias, talvez centenas de formas diferentes, a gente podia dividir essas formas de ganhar dinheiro em 3 categorias. Inclusive já tem vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco sobre isso. Dividi em 3 categorias. Uma, que era isso dentro da vidrofusão. Uma, a venda do produto final. A outra,
venda de matéria-prima e a outra, venda de conhecimento. Ah, Evandro, é tudo venda? Sim, a gente está falando aqui de geração de renda. Logo, existe uma venda por trás. Então, assim, ó, venda do produto final, venda da matéria-prima e a venda do conhecimento. Eu vou falar alguns tópicos dentro de cada um desses aqui, mas basicamente, só para vocês já ancorarem isso na cabeça de vocês. Do, a venda do produto final. O que, que seria? Seria uma fruteira, por exemplo. Eu peguei o vidro, confeccionei uma fruteira utilizando a técnica da vidrofusão e vendi para o cliente final. Ali é a venda do produto final, porque meu objetivo era criar aquela fruteira para vender aquela fruteira. Basicamente é isso. O que seria a venda de matéria-prima? Seria a venda de materiais ou até mesmo ferramentas necessárias para a confecção do produto final. O que se encaixaria dentro assim, dessa venda de matéria-prima? Um exemplo aqui. Vamos supor que eu, Evandrinho, tenho um ateliê, eu já tenho uma certa autoridade, não tenho muita, mas eu já tenho uma certa autoridade no assunto e muitas pessoas me acompanham por conta daquilo que eu mostro para elas de possível ser criado dentro da vidrofusão. Então eu utilizo vários materiais. Por conta disso, por conta de algumas pessoas sentirem uma certa confiança naquilo que eu falo, elas entram em contato comigo e falam: Evandro, você tem, por exemplo, um cortador de vidro desse que você utiliza para vender? Porque esse que você utiliza, você sempre recomenda, tal, e aí fala sobre o cortador. Eu falo: tenho. Qual que é o valor? O valor é X. E aí a pessoa compra de mim. Ou seja, por mais que eu esteja vendendo uma ferramenta, ela faz parte daquele pacote de vidrofusão. Uma vez que você cria algumas peças e outras pessoas sabem que você trabalha com aquilo e querem também criar algo parecido ou até mesmo aprender um pouco mais sobre aquilo, elas automaticamente veem em você uma certa autoridade para poder indicar determinados materiais e ferramentas para que ela também possa começar. Esse daqui é a venda de matéria-prima. A matéria-prima, nesse caso, entra tanto como ferramenta quanto suprimentos também para a criação do produto final. E, por último, tem a venda do conhecimento, que hoje em dia é o que mais se vê na internet. Pessoas que veem na questão do marketing digital, da internet, uma possibilidade de vender aquilo que elas sabem fazer. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com vidrofusão, seja criação de peças ou até mesmo execução de projetos com centenas de pessoas ou até mesmo projetos menores, projetos apoiados por organizações governamentais ou até mesmo por organizações privadas. Aqui no canal eu não falo muito sobre isso aqui, porque é um assunto um pouco mais complexo, requer um entendimento um pouco mais minucioso. Aqui no canal eu foco mais sobre a vidrofusão em si. De vez em quando eu dou uma pincelada sobre projetos, inclusive aqui nessa série eu vou falar um pouco mais sobre isso, como que você pode escrever um projeto, como que quem aprova, enfim. E o que eu estava falando? Venda de conhecimento. E aí, focando na vidrofusão, como muitas pessoas, pegando o mesmo exemplo da venda de matéria-prima, veem que meu foco aqui no YouTube é passar um pouco do conhecimento, tem muita gente que não quer e não gosta desse tipo de conhecimento passado de forma muito aleatória. Por exemplo, hoje eu estou falando sobre 10 motivos de como você faz para ganhar dinheiro dentro da vidrofusão. Ontem, provavelmente, eu falei de um assunto totalmente diferente. Anteontem, isso nessa série. Anteontem, provavelmente, eu falei de outro tipo de assunto. Para aquelas pessoas que querem algo mais sequencial, tipo assim, ó, primeiro passo é esse daqui, ó. Eu vou te ajudar nesse primeiro passo. No primeiro passo, você tem essas etapas aqui que você deve seguir antes de ir para o segundo passo. Se a pessoa quer isso, elas vêm até mim e falam: Evandro, você tem alguma coisa a ser mais direcionada para determinada coisa? Eu falo: tenho. É o curso tal, é o treinamento tal, ou a mentoria, a consultoria. E quanto que você cobra, Evandro, por uma consultoria? Eu cobro X. Nessa consultoria eu vou te ensinar isso daqui, vou te orientar nisso daqui,
para que você possa chegar no seu objetivo. Isso, claro, pessoal, com base em tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu tenho de bagagem na minha vida profissional. E aí a pessoa paga pelo aquele conhecimento que eu tenho. A mesma coisa com criação de determinadas peças. Por exemplo, cuba. Ah, Evandro, eu vejo que você fala muito de acessório, mas eu queria criar cuba. Você tem algum treinamento que fala? Fala, ó, tenho consultoria. E aí, enfim, acho que deu para vocês entenderem. Então são essas três categorias: produto final, matéria-prima e conhecimento. Existem outras, mas essas aqui são as principais e as que eu acho que vale mais a pena focar. Então, vamos lá. As 10 formas de você ganhar dinheiro eu vou distribuir aqui dentro dessas três categorias. Primeiro, eu quero falar sobre a venda do produto final. E pessoal, quando a gente fala em venda de produto final, como eu falei anteriormente, significa que você dentro da Vidrofusão vai criar uma peça específica focado na venda daquela peça, independente se é atacado ou varejo para pessoa física ou jurídica. Você vai criar uma peça para vender aquela peça. Simples assim. Então vamos supor aqui, ó, o primeiro exemplo que eu quero falar para vocês, e é meio que óbvio, provavelmente você já deve estar esperando eu falar em algum momento disso, é a venda de acessórios. Mas eu vou falar aqui mais especificamente colar. Pessoal, é claro que muitos desses pontos aqui que eu vou citar aqui, algumas, dependendo da região que você mora, você pode ter mais retorno vamos supor aqui, você pode ter mais retorno no colar, em uma determinada região que você mora aqui do Brasil, já em outra região você pode ter um retorno financeiro maior em outro produto. Aqui não necessariamente está em ordem crescente, do mais rendável para o menos rentável. Mas, para mim, Evandrinho, quando eu morava em São Paulo, era assim, era um produto campeão. O colar era produzir o colar, tirar uma fotinha, publicar em algum lugar, aquele colar em menos de 24 horas já estava vendido, já tinha um dono. E principalmente quando a gente participava de evento. Pessoal, a gente já participou de eventos onde das 9 da manhã a meio-dia a gente lucrou mais de R$ 2.000 somente com venda de acessório. Não vou falar que foi só venda de colar, porque tinha anel e pulseira também. Eu não lembro exatamente se vendeu anel e pulseira, mas foi venda de acessório, das 9 da manhã até meio-dia. E esses R$ 2.000 foi livre. Livre. Então, assim, ó, venda de acessórios. Por exemplo, você pega, hoje eu trouxe até uma pecinha aqui para mostrar para vocês. Esse daqui, pessoal, é um colar. Você pode ver que é um colar simples, muito, mas muito simples de fazer. Lembrando que eu sempre vou estar falando aqui da peça de vidro, das peças de vidro. Basicamente, pessoal, você pega a peça de vidro, o vidro em si, corta eles no formato que você quer, pigmenta, nesse caso aqui, obviamente eu pigmentei com uma cor vermelha, e levo para fazer a fusão. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu fosse fazer essas pecinhas aqui na mufla. Eu tenho aqui 6, 8, eu tenho aqui 9 peças nesse colar. 9, deixa eu ver, 3, 6, 1, 2, 3. Enfim, eu tenho aqui algumas peças nesse colar. 11, eu tenho 11 peças nesse colar aqui. Se eu fosse fazer ela na mufla, utilizando uma mufla pequena, eu faria o seguinte, ó. Pegava essas 6 menores aqui, ó, essas aqui, ó, 6 menores, fazia uma fusão com essas 6, já foi uma vez. Pegava essas duas maiores aqui, ó, essas 4, na verdade, maiores aqui, ó, e fazia mais uma fusão, já foram 2 fusões, isso utilizando a mufla. E por último, fazia essa daqui, numa última fusão. Três fusões. Na minha variável, utilizando a minha mufla, o meu micro-ondas, a minha matéria-prima, que no caso aqui foi garrafa de vidro, e claro, o meu conhecimento na área da vidrofusão, eu gastaria em torno para fazer somente as peças de vidro, todas as fusões e a utilização de pigmentos, diluente e tudo. Eu investiria mais ou menos uns
Acredito que entre R$ 2,50 a R$ 3 para fazer, novamente, as peças de vidro. Essa base aqui, eu já comprei ela praticamente pronta e paguei em torno de... eu não vou lembrar exatamente quanto que eu paguei nessa armação aqui, mas foi menos de R$ 10, não foi mais que isso não. Faz muito tempo, isso aqui a gente comprou em 2016, só para você ter uma ideia. Foi um dos primeiros colares que a gente fez, a gente tem um ciúme danado dele. Então eu investi, R$ 10 nessa, vamos lá, vamos colocar R$ 15 nessa peça, na armação. Investi R$ 15, mais R$ 2,50, R$ 17,50, eu já montei o meu colar. Pessoal, na época que a gente montou esse colar aqui, a gente montou ele e mais alguns. Sabe por quanto que a gente vendia cada colar desse daqui? Por pelo menos R$ 200. Evandro, mas eu não pago... Pessoal, se você não é meu cliente, saiba que eu encontrei o meu cliente, a gente encontrou o nosso cliente lá em São Paulo, nos eventos que a gente fazia. A gente só fazia eventos para aquelas pessoas que a gente sabia que eram nossos clientes. E isso faz parte do seu estudo de mercado. Você, antes mesmo de produzir uma peça, pensando que você vai vender ela, pensando que você vai ter que gerar renda com ela, você tem que pensar para quem que eu estou fazendo essa danada dessa peça. Se você fizer somente de forma aleatória, pode ser que seja um pouco mais difícil de você encontrar o cliente final. Isso vale para todos os produtos, independente da área que você está atuando, seja na vidrofusão, seja, sei lá, lojinha de esquina, seja padaria, enfim. Acho que deu para você entender. Então, R$17,50, eu investi R$17,50, tive um retorno de R$ 200. Então, o lucro foi de R$82,50? Eu acho que sim, R$182,50 em uma única peça que foi feita em um único dia. Aliás, não, minto, tem a cola também. A cola aqui eu devo ter investido centavos, acho que não foi nem 5 centavos de cola, mas eu vou arredondar aqui para 50 centavos de cola, só para a conta ficar redondinha. Então, foi R$18 de investimento para fazer, então tive um lucro de R$182 em uma única peça. Eu estou falando isso para você copiar essa peça aqui, para você entender que, para você ter certeza. Eu estou chancelando aqui que o acessório é o mais rentável? Não, eu não estou chancelando, mesmo porque, como eu falei no começo, depende muito da região que você mora. Eu lá em São Paulo eu conseguia vender um colar desse aqui por até mais de R$200. Aqui em Limeira, onde atualmente a gente está morando, é mais difícil a gente encontrar o nosso público. A gente encontra para outros produtos. Para o colar já é um pouco mais difícil. Então esse foi o primeiro produto. O segundo deles é quadro. Pessoal, quem acompanha aqui o canal já viu o painel sustentável que a gente fez, que a gente entregou em 2022, 2 anos atrás? Se não, é um painel todo desenhado, tem uma arte gigantesca, um painel de 50 metros, e aquele painel ele conta uma história. Ele foi feito todo em pastilhas de vidro. Eu estou utilizando ele como referência, não é para que você... Mas aqui eu não estou me referindo somente a painel em si. Você pode pegar uma chapa de vidro, vidro plano mesmo, e fazer uma haste nela, uma haste qualquer, e levar para o forno fazer um sanduíche. Lembre sempre da premissa inicial. Aquilo que você está criando, você tem que criar pensando no cliente final. Quem que é o público? Quem que é meu cliente? Existe chance desse camarada, dessa pessoa comprar essa peça? Sim, logo eu faço. Então você cria a peça, monta a arte em si, leva para o forno de alta temperatura, faz a fusão. Aí no final você tem uma peça artística feita por você. Dependendo de onde você divulga, dependendo de como você divulga, dependendo de para quem você mostra, pessoal, rapidinho você vende uma peça dessa. Evandro, aqui onde eu moro, não vende uma peça dessa. É difícil pagarem o valor que eu quero. Pessoal, a internet está aí para isso. Quantas vezes a gente não já vendeu o colar até mesmo para fora do país? A gente já vendeu produto para fora do país várias e várias vezes.
Eu contei, inclusive, há uns dias atrás, a história de uma cortina. Não foi eu que vendi, mas foi eu que produzi. Que foi leiloada por um valor bem, mas bem alto. Estou meio desconfortável aqui porque posicionei o celular ali e agora, enfim. Então, assim, ó, a segunda forma, quadro. Imagina um quadro que você tem na sua casa. Pronto. Aqui, ó, não vou mostrar não, mas tem uns videozinhos que eu estou gravando nessa série aqui que tem um quadro atrás de mim. Esse quadro ele foi feito com corda, eu que fiz ele também. Se você criar algo semelhante, pensando num público mais clean, você pode produzir ele na peça de vidro, na chapa de vidro e oferecer para um público mais clean. Pensando aqui, pessoal, olha só, vamos supor que você, eu vou dar aqui uma ideia bem bacana. Vamos supor que você produza uma arte no vidro, uma arte qualquer, imagina aí a arte que você gosta, só que com um fundo transparente. A arte vai estar em destaque, somente a arte lá sem o fundo, sem destaque nenhum no fundo, ou seja, sem pigmento, somente o fundo transparente do vidro. A arte vai ficar basicamente no meio. Você vem com uma moldura de alumínio, madeira, alguma coisa assim, uma moldura especial que permita você colocar uma luz LED dentro dessa moldura. Então, vamos supor, a moldura aqui, ó, aqui é a moldura. E ela é meio que vazada. Então você vem, coloca uma fita LED aqui em torno da moldura e coloca o quadro e fecha ela. Meu, quando for à noite, que você acender a fita LED, meu, isso vai dar um destaque muito, mas muito grande e diferenciado àquele quadro que você fez. Eu já fiz isso duas vezes, mas eu nunca tirei foto, nunca registrei. Uma foi numa época de Natal e outra foi para um casamento. E não deu tempo de tirar foto para me mostrar para vocês. Então não tem. Pronto. Igual essa lua aqui, ó. Aqui tem a moldura que eu fiz de gesso. A LED está escondida aqui dentro. Percebe o destaque que dá aqui, ó, nos detalhes, nas texturas que eu coloquei aqui na lua, ou como alguns estão chamando de asteroide. Então, é basicamente isso aqui, só que na placa de vidro. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai chamar muita atenção por conta disso. A outra forma de você ganhar dinheiro com o produto final no seu trabalho é também produzindo cubas. Eu já produzi algumas cubas, isso lá no começo, quando eu estava iniciando na vidrofusão. Produzi assim, as primeiras foi para teste, vendi cerca de 2 ou 3, não produzi mais porque na época não era o meu foco, e até hoje também não é o meu foco. Mas você pode pegar uma chapa de vidro, de pelo menos 5 milímetros, como essa daqui tem 5 milímetros. Por que 5 milímetros, pessoal? Porque 5 milímetros já é uma espessura que é minimamente resistente, para que você possa criar peças grandes, principalmente cuba, que envolve muita, mas muita coisa. Se você for fazer uma fusão, um sanduíche, você tem a liberdade de pegar duas chapas de 3 milímetros e fazer talvez uma arte nela e fazer um sanduíche, que aí sim ela vai ficar com cerca de 6 milímetros no final. Mas sempre, caso você vá produzir cuba, se atente nesse detalhe. O vidro tem que ter uma espessura minimamente segura. E há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de um seguidor aqui, uma pessoa, um inscrito aqui do canal, que somente com os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês de forma gratuita, ele não somente está criando cubas na sala da casa dele, mas também conseguiu criar o próprio forno de alta temperatura, somente com base nas dicas que a gente vai passando aqui, que a gente está passando aqui. E aí, novamente, eu pergunto para vocês, uma pergunta que eu já fiz anteriormente. Será que o conteúdo que a gente passa aqui realmente não tem valor? Não que as pessoas estão falando que não tem valor, mas é só um questionamento. Será que o conteúdo que a gente passa aqui não tem valor? Ou são as pessoas que não estão vendo valor no conteúdo que a gente passa aqui de forma gratuita? Porque, pessoal, eu falo isso porque eu já trabalhei com o público, dando conteúdo para eles de forma gratuita. E conteúdo riquíssimo que, inclusive, eu nunca publiquei aqui no canal. E vai por mim. Quando falam, é gratuito, o curso é de graça. Ah, e quem está pagando? O governo vai pagar para você. Eu vou te dar o conhecimento de graça. As pessoas não... Claro, não é geral, não estou generalizando.
mas geralmente as pessoas não veem valor somente por conta de ser gratuito. Então é por isso que nos treinamentos que a gente passa, a gente sempre cobra nem que seja um valor simbólico, assim como o vidrofusão arte no micro-ondas, que eu passo toda a técnica na vidrofusão com base no uso do micro-ondas. Somente com aquele e-book você já vai conseguir criar bastante, nossa, mas bastante. Se a tua criatividade for bem fértil, eu tenho certeza que somente com aquele e-book você vai muito, muito longe. E pegando ainda os conteúdos que a gente vai soltando aqui no canal para auxiliar vocês, nossa, você vai muito longe. E é por isso que nesse treinamento a gente coloca um valor muito, mas muito simbólico. Então, voltando aqui a cubo. Você coloca, prepara o vidro, coloca no molde, leva para o forno de alta temperatura, faz a termoformação ou fusão com termoformação. Você tem ali uma cuba. Você pode somente com aquela cuba, se porventura você estiver utilizando vidro transparente, você pode vender para um determinado público, né, um público mais abrangente, digamos assim, por um determinado valor. Vamos supor, pessoal, isso aqui que eu vou falar é somente a título de exemplo. Vamos supor que uma cuba redonda, mais ou menos, sei lá, 40, 50 centímetros de circunferência, você vai vender ela por R$ 300. O vidro que você vai gastar para fazer uma dessa, um vidro desse aqui, acredito eu que dependendo da região, o máximo que você vai pagar é R$ 50. Mas talvez uns R$ 5 de energia, você consegue fazer uma cuba dessa que eu estou te falando. Então você vai, cria uma cuba dessa e vende por R$ 300. Você vai atingir um determinado público. Agora, se você pega essa mesma cuba, utiliza, faz um sanduíche e entre os dois vidros cria uma arte qualquer. Vamos supor aqui que você pretende atingir um público mais religioso. Você cria uma arte focada na religião da pessoa e oferece a cuba, ou manda uma foto, ou fala, fiz exclusivamente para você. Pessoal, as pessoas gostam de se sentir queridas, gostam de se sentir lembradas. Quando você fala para alguém, ó, eu fiz isso daqui pensando em você. Alguém, claro, alguém que provavelmente vai pagar por aquele trabalho. As chances de ela realmente comprar aquilo de você são muito, mas muito grandes, porque ela vai se sentir única, ela vai se sentir querida. E isso é batata, isso é um fato. Muita gente na internet faz isso. Inclusive existem muitas outras estratégias que não vem o caso aqui. Então assim, uma peça com arte, o que antes, uma transparente, você cobraria, sei lá, uns R$ 300, com arte você pode colocar o preço. E vai por mim, pessoal. Arte não tem valor. Quem coloca... Qual que é o valor da arte? Quem determina o valor da arte, geralmente é o cliente para qual aquela arte foi produzida. A gente pode ver isso em inúmeros lugares, em inúmeras empresas, empresas, na verdade, que criam determinados produtos para clientes específicos. E esses produtos são, eu que não sou o cliente final, eu enxergo um produto muito simples que eu não pagaria o valor absurdo que a empresa cobra. Mas o cliente final, o cliente para qual aquela empresa está focando, ele vai comprar 1, 2, 3, 4 ou até mesmo mais produtos. Utiliza essa estratégia, mesmo não acredita em mim, não estou pedindo aqui para acreditar em mim, mas quando você for produzir algo do tipo, independente, que eu estou falando aqui Cuba, mas você pode utilizar em várias outras áreas, não acredita em mim, mas faz o teste por você mesmo. Quando funcionar, comenta aqui embaixo. Ó, Evandro, eu fiz o teste e funcionou. Ou se isso já funcionou com você, coloca aqui embaixo. Ó, eu fiz o teste e realmente funcionou. Outra prova disso são acessórios que são feitos com garrafa de vidro. Muitos de vocês não veem valor em determinados acessórios feitos com garrafa de vidro. Mas outras pessoas veem o valor naquilo. Prova disso é umas peças que você pode achar muito estranho, muito sem vida, que outras pessoas estão pagando para colocar ela no pescoço, falando aqui de colar. Então vai por mim, funciona. Outra peça aqui que funciona muito bem, que você pode ter um retorno financeiro muito bom, são luminárias.
Inclusive, quando eu estava fazendo essa lua aqui, muita gente perguntou para mim se eu ia fazer ela de garrafa de vidro. E não, eu não pensei nessa luminária aqui sendo feita de garrafa de vidro. Mas, vamos pensar aqui, eu vou até colocar aqui um pouco mais para cá. Tá meio bagunçadinha aqui a mesa porque a Gi estava organizando aqui umas coisas. Focando aqui na lua. Vamos supor, Vamos supor que eu trocaria toda a parte interna dela por garrafa de vidro, mas não somente a garrafa de vidro chapada. Eu ia criar uma armação de... Como que é o nome daquele material? Que ele se assemelha a vidro, só que é de plástico. Que é transparente também, que geralmente o pessoal faz todo. Faz muita coisa com aquele... Não é resina. Ó, eu não vou lembrar o nome aqui. Se vocês lembrarem, coloca aqui embaixo. Mas como eu não estou ao vivo, não vai adiantar de muito. É um material que você, com um pouquinho de temperatura, você consegue curvar ele. Ele se assemelha muito a PVC, cano de PVC, mas é transparente. Então eu criaria a estrutura externa ou interna com esse material, curvando ele para ele ficar redondo. Para a Lua, vamos supor que aqui é a parede aqui, ó. Para a Lua ficar assim, ó, sobressalente, para dar esse destaque. Criaria toda a estrutura com esse material e aí criando algumas chapas de vidro já curvadas com garrafa de vidro. Claro, se eu não colocasse essa pintura, esse efeito já dentro da estrutura da lua, ou seja, aqui na parede mesmo, eu ia fazer uma pigmentação que se assemelhasse muito à lua já nas plaquinhas de vidro, placas curvadas. Eu ia fazer uma curvatura muito semelhante àquela estrutura que eu já tinha feito aqui. Para quê? À medida que eu fosse colando, o efeito da lua fosse se tornando mais visível. E dessa forma eu teria uma lua feita praticamente, quase que totalmente de vidro. Claro que teria a estrutura que era feita com... Meu, eu não vou lembrar o nome disso. Um negócio, licencinha aqui já. Eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, se vocês lembrarem aí, comenta aqui embaixo. E a luminária, pessoal, quando a gente fala em uma luminária desse tipo, concorda comigo que existe um valor agregado nela, não somente um valor percebido, mas a questão da exclusividade. Porque como todas as peças dentro da vidrofusão são feitas à mão e provavelmente aquela luminária está sendo feita para uma pessoa específica, você pode agregar mais valor financeiro. Você pode cobrar um pouco mais simplesmente pelo fato de aquilo estar sendo feito, daquilo ser uma peça exclusiva. A exclusividade torna uma peça, independente da peça que está sendo feita, torna uma peça muito mais cara, digamos assim, para se adquirir. E aqui eu estou citando, pessoal, um exemplo de uma luminária que provavelmente para quem está começando é um pouco mais difícil de se fazer. Mas pensa assim, não tem... Eu já fiz aqui no canal uma luminária, inclusive ela está ali no corredor, uma luminária feita somente com pó de vidro, uma pecinha azulzinha, que eu peguei esses esses bocais, vou chamar aqui bocais, de lâmpada, bem simplesinho, fiz uns furinhos e pendurei as plaquinhas de vidro para que essas placas de vidro contornassem a lâmpada, uma lâmpada branca mesmo. E aí quando você acende essas placas de vidro, como eram azuis, como são, na verdade, azuis, elas dão todo o efeito, inclusive bem interessante no corredor, porque fica um tom bem azulado, um tom frio no corredor. E aqui em Limeira, pessoal, não estou reclamando da cidade, mas quando pega para fazer calor, bicho, é quente realmente de verdade. E você pode utilizar a tua criatividade para criar luminárias dos mais diversos formatos. Por exemplo, vamos supor aqui que você... Sei lá, uma luminária muito simples de se fazer que qualquer pessoa com conhecimento básico na vidrofusão consegue. Você pega, sei lá, com garrafa de vidro é um pouquinho mais complicado para quem está começando, mas para quem já está iniciando, para quem... vamos lá, pegando chapas de vidro, placa de vidro float, você corta duas placas de vidro
O objetivo aqui é de fazer sanduíche. Uma delas você vai deixar inteira e outra delas você vai picotar ela num formato específico, seja de uma arte, uma silhueta, um quebra-cabeças, um mosaico, enfim, você vai escolher. Corta as duas peças de tamanho igual, tá? Uma delas inteira você separa e essa daqui você picota ela todinha. Ó, vou mostrar aqui, vou dar uma rabiscada aqui para vocês entenderem. Vamos supor, aqui é a placa de vidro. E aí você brinca aqui, ó, cortes retos, para quem está começando é mais fácil aqui de fazer. Ó. Vai brincando com os cortes, ó, vai cortando assim, picota ela todinha. Claro que de uma forma bonitinha. E cada uma dessas plaquinhas aqui você separa, e cada uma dessas aqui você pigmenta com uma tonalidade de pigmento transparente, ou seja, translúcido. Quando você pigmentar ela, você monta ela novamente em cima dessa primeira placa que você separou, leva para o forno para fazer a fusão. Quando elas se fundirem, quando a fusão acontecer, vai se tornar uma única placa. Você faz esse processo 4 vezes, para que você possa, vamos supor, aqui é a placa já pronta, colar uma assim, 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 fazer uma placa, uma luminária quadrada, com todas essas plaquinhas de vidro transparente, pigmentadas com pigmento transparente. Você tem um quadrado aqui, praticamente um cubo aberto em cima e embaixo. Se você quiser fechar em cima, aí você pode fechar também. Embaixo, talvez você crie uma base de madeira ou somente adiciona uma estrutura metálica para que você coloque uma lâmpada ali, para que a lâmpada fique dentro da luminária. Quando você acender a luminária, você coloca se você colocar uma luz minimamente potente, quando você acender a luminária, todo o reflexo daquelas pecinhas que você pigmentou com pigmento colorido, transparente, translúcido, elas vão refletir na sua sala. E pessoal, eu já fiz algumas luminárias dessa, inclusive utilizando somente garrafa de vidro colorido. E vai por mim. O efeito fica muito, mas muito interessante. Uma luminária que eu fiz, por exemplo, utilizando garrafa de vidro, pessoal, dá licença aí só um pouquinho porque tá me dando sede. Suco de milho. Eu adoro isso aqui. Então, assim, uma luminária que eu fiz, isso lá em 2008, 2009, somente com garrafas de vidro, eu fiz o seguinte. Eu peguei uma estrutura de alumínio, uma estrutura metálica de alumínio, e emaranhei um pouco ela. Nela tinham tipo cabos de alumínio, cabo não, é barra de alumínio, mais grossas, outras mais finas, inclusive algumas telinhas também de alumínio. Eu vou tentar me fazer entender aqui, mas provavelmente a tua imaginação vai ser um pouco diferente da minha. Mas tudo bem. Então eu fiz um emaranhado e peguei as garrafas e fiz um furo com as garrafas de vidro. Algumas eu fiz um furinho aqui, garrafa de vidro de perfume da Natura, aquelas coloridinhas. Fiz um furinho aqui e já tinha um furo aqui. E outras eu fiz o furinho aqui. Então umas eu fiz o furo só aqui, outras eu fiz só aqui. Tá. Tendo isso como base, eu peguei aquele que mais pro Nordeste chama de macarrão, que é um cabo de silicone, um fio de silicone, que geralmente é feito, o pessoal coloca em cadeira de praia, essas cadeiras mais antigas, cadeiras de balanço. Então eu peguei transparente e fui passando aqui no furinho, aí passava, emendava outra garrafa aqui e ia brincando. As garrafas ficavam todas tortas, eu ia fazendo meio que um emaranhado com todas essas garrafas e coloquei em cima dessa base de alumínio, que também tinha um emaranhado lá de alumínio, umas telinhas de alumínio, e levei para o canto de uma sala e acendi. Pessoal, eu acendi essa luminária, deu um efeito muito, mas muito interessante na sala. Nessa época eu trabalhava com uma artista, não vou falar aqui o nome dela porque eu não tenho permissão. Eu trabalhava com uma artista e
Quando ela viu aquilo, ela ficou tão encantada, mas tão encantada, me elogiou pra caramba, falou que eu era um artista, enfim, levantou minha bola, minha autoestima. Eu, né, no êxtase do negócio, falei, não, pode ficar pra você. Né, eu fiz só com os restinhos que tinha aqui, que eu encontrei aqui, pode ficar. Isso era numa sexta-feira. Aí fui pra casa. Na segunda-feira, quando eu voltei lá, ela chegou com R$ 200. Falou, Toy, mano, R$ 200 pra você. Eu vendi a sua luminária. Falei, nossa, você conseguiu vender minha luminária em menos de 3 dias? Deixa eu ver, sexta, sábado, domingo. Em 2 dias você conseguiu vender ela? Sim. Toma R$ 200 aí pra você. Aí tá, peguei os R$ 200 e fiquei felizão. Depois, um pouco depois, eu soube que ela tinha vendido aquela luminária que eu tinha feito, lumináriazinha de canto. Você imagina, com essa descrição que eu dei para vocês, o quão estranho para muitas pessoas poderia ser aquela luminária. Depois eu descobri que ela vendeu aquela luminária por mais de R$ 2.000. Eu não lembro os picadinhos, se era 2.100, 2.200, enfim, sei que foi mais de R$ 2.000. E ela me deu R$ 200. Ou seja, quando você entende, novamente, o teu público-alvo, você consegue identificar naquilo que você produz um valor muito grande, desde que você produz ele direcionado para aquele público. Como eu não entendia o público dela, eu fiz ali mais para passar o tempo e ela entendia, ela viu naquilo que eu fiz um valor muito grande, a ponto dela conseguir vender por esse valor. Já eu, que não vi valor naquilo e ela sabia que eu não tinha visto o valor, ela me deu somente um R$ 200 para mim ficar feliz e provavelmente criar outras coisas, assim como eu acabei fazendo. Deu pra vocês entenderem, pessoal, como que é o ganho aqui com a luminária? Se sim, deixa aqui embaixo, falando, Evandro, eu entendi aqui o ganho com a luminária. E pessoal, esse vídeo aqui tá ficando um pouco longo, eu não sei se eu dou continuidade, porque já só falei de 4 coisas aqui. Mas enfim, eu vou dar continuidade, tá? Se vocês verem que tá comendo muito do tempo de vocês, vocês assistem o restante depois. Outra forma de você ter ganho com o produto final do seu trabalho é através de fruteira. Fruteira? Como que é que fruteira? Fruteira. Fruteira, pessoal, é uma peça muito mais simples do que algumas outras que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei fruteira? Porque por serem peças mais simples, você provavelmente, dependendo do público que você pretende atingir, dependendo da região que você mora, você pode conseguir vender ela com mais facilidade. Por exemplo, novamente, citando aqui o exemplo do vidro plano, você simplesmente pegando uma placa de vidro plano, você só molda ela utilizando um molde, seja de fibra refratária, fibra cerâmica, ou até mesmo placa de fibra cerâmica, você só, ou até mesmo algum molde de argila que você vê até de porcelana, que também resiste, você só molda uma fruteira ali e coloca à venda. Não necessariamente você precisa adicionar uma arte, caso o público, a região que você mora, você perceba que não pagaria o valor que você gostaria de cobrar naquela peça. Então você simplesmente molda e coloca para venda, oferece para o seu cliente final. Se você vê que aquele cliente final não quer ou poderia pagar por uma peça com uma coloração diferente, aí sim você adiciona umas colorações diferentes ou até mesmo brinca com algum tipo de arte mais simples e, novamente, funde a peça, faz um sanduíche e depois molda ela no molde e coloca novamente para venda. Uma arte que é bem interessante, bem simples de se fazer e que gera agrega muito valor a uma fruteira qualquer, é uma arte que se assemelha nossa, tá fugindo aqui, meu. A granito, a mármore. Por exemplo, não sei se eu... Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma peça. Vamos lá, novamente. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui uma fruteira retangular. E aí eu pigmento ela toda de preto e faço umas linhas assim, ó,
semelhante àquelas linhas que você encontra em determinados mármores. Então eu faço essa linha, sei lá, ou branco, ou dourado, enfim, você escolhe a cor lá que você acha que seu cliente final vai gostar. Fazendo essas linhas, cara, eu tenho certeza que, diferente se fosse totalmente preto, quando você adicionar essas linhas, o valor agregado, o valor percebido que o seu cliente vai enxergar naquela peça vai ser muito maior e aí com certeza ele vai pagar mais por ela do que somente a peça transparente. É claro que depende muito de onde o cliente vai colocar, de como você oferece aquela peça. Bom, finalizamos aqui os ganhos com o produto final. Pessoal, se vocês quiserem que eu fale mais sobre alguns produtos ou até mesmo outras formas de ganhar dinheiro, citando outros produtos, né, como produto final, deixa aqui no campo dos comentários algumas outras ideias, que aí eu faço talvez até uma parte 2 desse vídeo aqui, que eu vejo que tem muito, mas muito conteúdo que pode agregar muito ao seu processo de aprendizado. Vamos falar aqui um pouco das matérias-primas. Saindo aqui um pouco do produto final e falando um pouco de matéria-prima. Quando a gente trabalha com criação de peças, novamente, muitas pessoas enxergam na gente uma certa... confiam um pouco na nossa palavra. Por quê? Elas sabem que a gente sabe produzir peças de qualidade. Se a gente produz peças de qualidade, logo a gente utiliza também materiais e produtos e matérias-primas de qualidade. Então elas vão pedir para a gente uma referência onde compra, ou vão perguntar para a gente se a gente vende aquele tipo de ferramenta, aquele tipo de material, aquele tipo de suprimento. E é claro que, caso você... E é claro que esse também pode ser uma possibilidade para que você possa gerar outros tipos de renda, que é a venda da matéria-prima. Uma matéria-prima que é muito comum algumas pessoas quererem comprar da gente é pigmento. Por quê? Principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, elas têm uma certa dúvida sobre qual pigmento utilizar, qual que é a temperatura de fusão de determinados pigmentos. Por exemplo, ela vai querer fazer, cuba. Qual o pigmento ideal para aquele tipo de cuba que ela vai estar criando, aquela temperatura de vidro que ela vai estar utilizando ali? E aí você, como é um profissional na área, você já sabe qual que é. Se você, pensando que você também quer lucrar com a venda de matéria-prima, você pode falar, ó, o pigmento utilizado para isso é o pigmento tal, inclusive eu forneço esse tipo de pigmento. Você quer comprar de mim? Aí a pessoa, sim, quero comprar. Quanto você cobra a cada 100 gramas? Se você é um produtor de pigmento, nossa, isso é batata. Se você é um revendedor, aqui você se torna um revendedor, caso você compre de alguém, tenha pigmento em estoque e venda para outra pessoa, aqui você é um revendedor. Se você é um revendedor, aí você pode adicionar um valor em cima daquele que você pagou. Ah, Evandro, mas isso não é... E se a pessoa perceber que você está adicionando valor em cima, ela não vai ficar brava? Não, não vai. Por quê? Não é só o valor a mais, o valor monetário que você vai estar colocando em cima do pigmento. É o valor da tua indicação e da tua indicação e da tua experiência no uso daquele pigmento. Você vai estar colocando ali em cima. Porque a pessoa, quando tiver qualquer dúvida, ela não vai para o seu fornecedor. Ela, em primeiro ponto, ela vai até você. Evandro, ó, eu comprei o pigmento tal, eu vou fazer dessa forma. Pode ser, com base no que você falou? Você fala, sim, pode ser. E aí você começa ou não auxiliar a pessoa. Aí vai de cada profissional. Eu, Evandrinho, geralmente auxilio a pessoa até ela criar pelo menos aquelas peças que eu indiquei, que eu mostrei para ela que é possível fazer. Caso ela queira outras coisas, aí sim eu falo, ó, para isso tem os treinamentos tal, para isso tem a mentoria ou consultoria tal. Eu cobro tanto. E aí entra no próximo tópico. Pessoal, entendeu aqui dos pigmentos? Se entendeu, deixa aqui nos comentários. Evandro, eu entendi sobre os pigmentos. Você também pode vender molde. Pessoal, quem está iniciando na vidrofusão também gostaria muito de termoformar, de moldar as suas peças. E por mais que você seja uma pessoa iniciada na área e já sabe o caminho das pedras,
Para aqueles que estão iniciando, isso ainda é um caminho a ser explorado, e você já explorou. Então ela novamente vem em você uma referência para que você possa indicar lugares que possam oferecer moldes. Se você é uma pessoa que revende moldes, ou melhor ainda, que produz esse tipo de material, você pode oferecer para ela os materiais que você produz. Por exemplo, vamos supor, eu, Evandrinho, eu produzo moldes de porcelana, seja para moldagem de garrafa de vidro, para moldagem de petisqueira, enfim, para outros materiais. A pessoa pergunta, Evandro, ó, eu vi essa garrafa aqui amassadinha, bonitinha, na internet. Como faz? Eu, Evandrinho, falo. Para isso, basta você pegar uma garrafa qualquer, escolher um molde específico para aquela garrafa, para aquele formato que você quer, colocar ela no molde, levar para o forno e utilizar determinado ciclo. No final, você tem essa peça. Inclusive, eu tenho esse tipo de molde. Geralmente eu vendo por tal valor, mais o frete, dependendo da região onde você mora. Viu só que, além de eu explicar para ela que como é possível fazer com base na minha experiência, eu falei para ela que eu também vendo esse tipo de material, ela ganhou duas informações pelo preço de uma. E você vai ganhar por essa informação, provavelmente vai ganhar por essa informação extra que você passou. Provavelmente, quando ela quiser fazer uma peça como essa daí, ela vai, na hora, lembrar de você, lembrar da proposta que você fez, ela entra em contato, negocia o valor de envio com você e você envia o molde para ela. E aí você ganha dinheiro também, pensando aqui na venda de matéria-prima, vendendo o molde. Você também pode ganhar dinheiro, pensando aqui na venda de matéria-prima, com ferramentas. Como eu já falei anteriormente, muitas pessoas entram em contato comigo querendo adquirir cortadores de vidro, porque eu sempre recomendo aqui no canal, sempre recomendei, sempre recomendo e provavelmente até eu encontrar um melhor, sempre vou recomendar os cortadores da Toyo. Quando o cortador estava um pouco mais barato, eu comprei uma certa quantidade desses cortadores. Então eu tinha bastante cortador aqui em estoque. Então muitas pessoas entravam em contato comigo, perguntando, Evandro, você consegue, onde que você compra esses cortadores? E aí eu falava alguns lugares e na sequência falava, inclusive eu também vendo esse tipo de cortador. Eu cobro tanto. Por que, Evandro, por que você está cobrando tão barato assim? É porque é falso? Não. Porque na época que eu comprei, eu paguei mais barato do que hoje em dia. Hoje em dia, como a gente bem sabe, muita coisa da vidrofusão tem o valor está agregado ao dólar. Então, quanto maior é o dólar, maior tende a ser alguns materiais dentro da vidrofusão. Inclusive, caso você queira importar, você provavelmente vai pagar um valor um pouquinho mais salgado do que eu paguei lá em 2018, 2019, quando eu comprei uma certa quantidade de materiais. Então, utilizando a mesma estratégia do molde e do pigmento, você pode adquirir uma certa quantidade de materiais. Aqui eu estou citando o cortador de vidro porque é o que eu mais vendo, mas isso pode ser feito com alicate, com, sei lá, com mufla. Se você for um produtor de muflas, você pode fornecer esse tipo de material, esse tipo de ferramenta também para outras pessoas. Você pode, enfim, acho que deu para entender aqui. Essa categoria de venda de matéria-prima são a venda de acessórios, de ferramentas, de suprimentos que vai fazer com que a pessoa produza o produto final dela. Basicamente é isso. E aqui a gente entra na nossa terceira categoria, que é a venda de conhecimentos. Aqui, pessoal, eu não vou me adentrar muito, porque o vídeo já está ficando muito longo. Se vocês quiserem algo mais detalhado, deixa aqui nos comentários. Ivana, detalha mais para mim como que é a venda de conhecimento. A venda de conhecimento você pode ganhar dinheiro, sei lá, com palestras, que tem muitas empresas, muitas coisas, muitos eventos que pagam bem por uma palestra sua, principalmente se o seu trabalho está relacionado ao meio ambiente, como é o meu caso. Eu utilizo garrafas de vidro, até mesmo vidro de descarte para produção dos meus produtos. Sendo assim, muita gente já por ver isso daí, pede para mim montar uma determinada apresentação e apresentar em eventos, em
em escolas, em teatros, enfim. Fazendo isso, pessoal, utilizando a palestras também, você pode ter uma geração de renda bem interessante. Porque em 40, 50 minutinhos, uma hora no máximo de fala sua, onde você vai contar um pouco da sua experiência, fazendo com que a pessoa que antes começou nesse ponto aqui, no final da palestra, seja levada para esse ponto aqui, basicamente é isso, você tende a ter um retorno financeiro bem interessante, além de elevar muito a tua autoridade. E com isso você consegue, talvez, vender também treinamentos, que é o meu caso. Eu vendo treinamentos na Vidor Fusão, inclusive os links dos treinamentos dos produtos estão aqui na descrição. Vendo treinamento gravado, vendo livro, enfim, outros produtos com base em, focando aqui nessa categoria de venda de conhecimento, onde as pessoas vão pegar aquilo que eu sei e aprenderem mais com aquilo. Vão utilizar o meu conhecimento para produzirem, para criar os produtos dela. Talvez até montar um ateliê, montar a empresa dela, encontrar os clientes específicos para ela, porque tem alguns livros nossos que a gente ensina como que você faz para criar o cliente, para encontrar o cliente, preparar um produto exclusivamente para ele. A gente mostra como que é possível ganhar dinheiro com projetos, como escrever projetos. Tem um monte de conteúdo nosso espalhado aí pelas internet da vida. É só dar uma procurada que vocês encontram. Bom, eu já falei um pouco aqui sobre cursos e as palestras seria praticamente quase a mesma coisa que o workshop. A única diferença é que o workshop você vai pedir, é interessante que as pessoas ponham a mão na massa. Por exemplo, vamos supor que eu vou dar um workshop de criação de acessórios utilizando o micro-ondas. Então eu vou lá, faço uma apresentação do que é a Vidor Fusão, explico qual que é o processo que eu vou utilizar, mostro qual que é o processo que eu utilizei, dependendo do caso e do tempo, chamo alguns voluntários para porem a mão na massa, enquanto outros observam. E assim que ele pôr a mão na massa e criar uma peça, eu venho aqui com outras peças que foram criadas utilizando o mesmo processo, onde com essas peças aqui as pessoas vão montar os acessórios. Olha só como esse workshop foi completo. Eu expliquei o processo na teoria, expliquei e mostrei o processo na prática, mostrei que qualquer pessoa pode sim realizar o mesmo processo sem risco nenhum, e com aquele processo gerou um produto, e com esse produto as pessoas vão poder fazer um colar, criar um acessório. Dessa forma, todo o ciclo está completo. E pensando na questão de meio ambiente, sustentabilidade, as pessoas vão sair daquele workshop ou até mesmo palestra com um olhar totalmente diferente sobre a matéria-prima garrafa de vidro. Eu sempre foco na garrafa de vidro, que é o que é mais comum se encontrar jogado aí na rua. Então, e com isso você também pode agregar outras coisas também que eu também falei aqui. Com isso você pode vender outros treinamentos, com base na venda de conhecimento. Você pode vender matérias-primas, como a mufla, por exemplo. Você pode vender produtos como acessórios que você mesmo produziu, como outros tipos de produtos que você possa, né, ter levado para esse workshop, para enriquecer mais aquilo que foi passado. Bom, pessoal, e aqui eu ia falar um pouco aqui sobre conteúdo, como que ganha dinheiro com conteúdo na internet, focando em vídeo viral, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque esse daqui já está com 58 minutos, já vai beirando uma hora. Até agora esse daqui é o maior, porque com vídeo viral dá para você ganhar muito dinheiro também. Só para você ter uma ideia, em uma única semana, não, em 2 dias, com um único videozinho que eu fiz para viralizar, eu ganhei $392 em 2 dias, com um único vídeo. E aí converte aí para o real, você percebe que com um único vídeo dá para você ter um retorno financeiro bem interessante. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, caso você tenha uma dica, uma ideia para os próximos conteúdos dessa série aqui de 30 dias, deixa aqui no campo dos comentários que posteriormente eu farei um vídeo
falando sobre. Se essa série porventura já tiver acabado, eu faço um videozinho no canal aberto, mais editado, mais bonitinho para quem gosta. Lembrando que todos os produtos que a gente fornece estão aqui na descrição. A gente tem o Fusão Perfeita, que é um curso completo de vidrofusão. Inclusive, tudo isso que eu falo no canal, pessoal, tudo, eu explico tudo, tintim por tintim, eu esmiuço tudinho lá no Fusão Perfeita. Lá realmente é um curso muito, mas muito completo. Eu já adquiri alguns cursos de outros artesãos. Aqui não é uma crítica. Já adquiri esses dias, adquiri alguns outros cursos e realmente o Fusão Perfeita é algo diferenciado. A gente também tem o Bijuteria de Valor, que é focado em ensinar você a vidrofusão, de forma que você pode criar acessórios utilizando o seu próprio micro-ondas. A gente tem o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é um livro digital, onde lá eu também ensino a técnica da vidrofusão, de forma que, além de acessórios, você também pode criar utilitários e peças decorativas utilizando o seu micro-ondas. Isso no mesmo dia, tudo lá. Você adquiriu qualquer um desses treinamentos, todo o conteúdo já está disponível lá para você. E a gente também tem o manual completo da mufla, que lá é um treinamento focado em ensinar você o passo a passo de como que você utiliza a mufla, focado em prevenções de danos, como que você pode turbinar ela para ela funcionar mais rápido, para ela se tornar mais potente. Caso aconteça algum dano com a mufla, como que você conserta o dano, sei lá, a mufla rachou no meio, como que você conserta ela para tornar ela funcional novamente. Como que você faz a manutenção da mufla para que ela continue funcionando, não perca potência durante o uso dela. Inclusive, nesse módulo onde eu ensino você a fazer a manutenção dela, você vai ter acesso também aos materiais que são utilizados para a produção da mufla. De forma que, somente com as dicas que eu vou dar lá, você vai conseguir produzir facilmente a sua própria mufla. Isso além de outros bônus que tem lá também. O link de todos eles estão aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos amanhã. Grande abraço.